mas também tem alguns perigos. As abelhas. Quando eu dei uns 4 passos descendo, aí as abelhas me atacaram. Milhões de abelhas me atacaram. Então tá aí, essa foi a história, né, do Egmar, que foi atacado por abelhas aqui no açude de Sumé. E ele quer, né, saber quais foram as pessoas, né, que chegaram primeiro aqui, né, principalmente a primeira pessoa que chegou para socorrer ele, que depois foi embora e logo chegou o corpo de bombeiros. Então, provavelmente foram essas pessoas que chamaram os bombeiros, né? No Cariri paraibano é cheio de maravilhas, mas também tem alguns perigos, as abelhas. E vamos conversar aqui com um caririzeiro que chegou a ser atacado por abelhas aqui próximo ao açude. Como foi neste dia, né? Como foi que tudo aconteceu? Nesse dia, faz uns 4 meses por aí, mais ou menos, que eu vim no banco, em Sumé, e depois do banco eu terminei, eu digo, vou no açude dar uma pescada. Como tinha pegado bastante água, o açude tinha pegado bastante água, eu vim para cima do barco. Vim para cima do lado do açude e desci aqui. Quando eu dei uns 4 passos descendo, aí as abelhas me atacaram, milhões de abelhas me atacaram. E eu sei nadar bastante, mas mesmo assim foi dificultoso, porque não tinha ninguém. O que acontece? Eu larguei tudo por dentro d'água. Mergulhava, saía. Na 4ª vez, eu senti que eu ia morrer mesmo. Mas o que acontece? Eu pedi a Deus, debaixo da água, no pensamento eu pedi a Deus, que Ele já fez muitos milagres, já fez deu muito livramento. E nesse dia, quando eu saí, fiquei calmo. Aí peguei a camisa, tapei o rosto. Estava cansado, muito cansado. Estava de bota, de calça jeans, camisa mangas compridas. E nesse dia, nessa hora, nesse minuto, eu peguei a camisa e fechei o rosto, para proteger o rosto. Só que elas pegavam o braço, pegavam o corpo inteiro, ferroavam muito o corpo inteiro. E eu comecei a gritar socorro. Gritei bastante tempo, gritando socorro. Nessa altura, mais ou menos uns 20 minutos, chegou um rapaz por cima do bar. O rapaz chegou e perguntou, onde você está? Eu levantei a mão, mas naquela época estava muito cheio de mato, tinha chovido bastante, juntou bastante mato. E eu levantei a mão, mas ele não viu. Ele soltou descendo aí. Eu digo, não vem não, que é abelha. É abelha. Nesse momento eu senti que chegou uma moto. Chegou uma moto perto desse rapaz. Aí eles ficaram conversando lá entre os dois. Um pouquinho de tempo os dois foram embora. Eu pensei assim, agora foram embora, agora eu vou morrer mesmo. Aí eu continuei gritando, mas nessas alturas eu acho que eles foram chamar o bombeiro. Esses 2 rapazes foram chamar o bombeiro. Mais uns 20 minutos, 25 minutos, eu estava deitado aqui, já estava cansado de tanto gritar. A bombeiro chegou, falou que estava ali. Eu estou aqui, é o bombeiro. Eu digo, graças a Deus. Aí eu estava deitado assim de papo para cima, com a frente do corpo para cima. O que acontece? Inclusive, aumentaram muita coisa a respeito disso, porque nessas alturas já tinha reportagem aqui na época, aumentaram muita coisa, eu não gostei das coisas que aumentaram, inclusive a rádio chamou até para ir lá, eu não fui. O que acontece? O bombeiro chegou e perguntou se eu podia afastar para dentro d'água, eu disse, não posso. Aí eles falaram, então aguenta aí. Aí ele pegou pelos meus pés e puxou, deram socorro ali, perguntou se eu estava consciente, se eu tinha alergia. Eu digo, não tem alergia. Ele disse, se você tiver essa alergia, já tinha morrido já. Mas graças a Deus não tem alergia. Aí ele falou, fica calmo, eu fiquei calmo, mas as abelhas assim mesmo, as abelhas em cima. Aí ele chamou o colega dele, o bombeiro chamou o colega dele, o bombeiro veio com 2 balsinhas, aí me amarraram naquela balsinha e me levaram lá para o lado de fora, nessa altura. Lá fora estava o SAMU, já tinha tudo lá, estava tudo preparado. Eu cheguei lá com graças a Deus. E as abelhas ainda. Lá no carro do SAMU ainda chegou muita abelha junto de minha pessoa. Mas o bombeiro calma, aí me levaram para o hospital. Nessa altura meu carro ficou aqui na beira d'água aqui. Aí chegou meu primo, Nails. Aí chegou a minha prima, Francilda. E me deram um socorro ali. Pegaram o meu carro, levaram para lá. E depois de 4 horas, lá para umas 9 da noite, aí me deram alta, eu já estava bem, graças a Deus. Estava com o rosto inchado, mas estava bem, graças a Deus. Deus deu um grande livramento para mim e eu só agradeço por estar vivo hoje. Essa foi a verdade, né? Mas saiu um monte de coisa, contaram um monte de coisa. Inclusive ligaram para minha família lá no Amparo, que eu sou do Amparo. Ligaram para um monte de gente, ligaram para minha família contando que eu estava morto, estava no balão de oxigênio, estava não sei aonde. Isso não é verdade. A verdade é essa que eu estou falando aqui hoje. E as pessoas que vieram para socorrer, você chegou a falar com eles depois? Essas pessoas que eu quero
que eu quero descobrir. Inclusive o primeiro cara que chegou. O primeiro rapaz que chegou aqui, eu acho que esse rapaz foi o principal. Aí depois chegou o da moto. Só que eu pensei que eles foram embora, mas não foram. Eu acho que eles fizeram um grande favor para mim, fizeram uma grande coisa para mim, porque eles chamaram o bombeiro. E o bombeiro chegou depois, os bombeiros chegaram depois e nisso me socorreram e levaram para o hospital. Inclusive vou lá no corpo do bombeiro, conversar com esses rapazes lá, para ver como é que foi tudo isso. Então tá aí, essa foi a história, né, do Egmar, que foi atacado por abelhas aqui no açude de Sumé. E ele quer, né, saber quais foram as pessoas, né, que chegaram primeiro aqui, né, principalmente a primeira pessoa que chegou para socorrer ele, que depois foi embora e logo chegou o corpo de bombeiros. Então provavelmente foram essas pessoas que chamaram os bombeiros, né? E o Egmar quer saber quem são essas pessoas para poder agradecer, né, e dizer que está vivo, né? Então, pode deixar o seu apelo aí para conhecer essas pessoas, né, onde lhe procurar, né, como faz. É o seguinte, para me achar aqui é um pouco difícil, que eu venho poucas vezes aqui, não vem sequentemente, mas quem quiser me achar, quiser entrar em contato comigo, vou passar meu contato, que é o telefone, é o 011 98341 5774. Vou repetir, 11 98341 5774. Eu quero agradecer essas pessoas, principalmente o primeiro rapaz que chegou aqui, que esse daí foi o principal, aquele que dá um socorro. Eu falei que era abelha e ele não desceu aqui, mas certamente ele chamou o bombeiro.